Um homem perdeu a família inteira, a esposa grávida e os pais. Ele era torturado, passava fome e frio todos os dias. Mas lá dentro do inferno, ele descobriu a arma secreta que ninguém podia tirar dele. E hoje eu vou te ensinar como você pode blindar a sua mente. Vamos olhar para a realidade nua e crua do homem moderno, especialmente se você já passou dos 40 anos. A sua vida é quase uma panela de pressão. Você acorda e o WhatsApp já é um campo minado. É cliente reclamando, é fornecedor que atrasou, é o imposto que aumentou, é o governo que está roubando. Então você entra no carro e o trânsito está um caos. Você chega no trabalho, um funcionário cometeu um erro básico que vai te custar tempo e dinheiro. Então você volta para casa exausto e a sua esposa te recebe com uma lista de reclamações. Meu amigo, o peso nas suas costas é brutal, eu sei, mas olha como a maioria dos homens reagem a essa pressão. Eles explodem. O motorista corta a frente dele no trânsito e esse homem de 40 anos, de barba na cara, pai de família, começa a xingar, a bater no volante, a perseguir o outro carro. Ele recebe um e-mail atravessado do chefe ou do sócio e o sangue sobe. Ele responde na hora, com fígado, destruindo uma relação comercial de anos. Ele senta na mesa do jantar, o filho derruba o copo com suco de laranja, ele dá um grito que faz a criança tremer. Olha para esse homem. Ele se acha o dono do mundo, mas emocionalmente ele é uma criança de 5 anos de idade fazendo birra, porque o mundo não é do jeito que ele quer. Nós vivemos na era da histeria masculina. O homem moderno é uma bomba relógio, um pavio extremamente curto. Uma ofensa e o dia dele acabou. Um elogio e ele fica eufórico. Ou seja, ele vive numa montanha russa emocional guiada por terceiros. Existe uma máxima brutal que diz: se alguém consegue te deixar com raiva, essa pessoa se torna o seu dono. E se um idiota no trânsito consegue apertar um botão e te tirar do eixo em 3 segundos, ele manda em você. Se o noticiário aperta um botão e te dá ansiedade, ele é seu dono. Você, talvez sem perceber, entregou o controle remoto das suas emoções para o mundo. Você não é um homem livre, irmão. Você se tornou uma marionete do caos. E um homem que não controla a si mesmo não deveria controlar uma empresa, liderar uma família e muito menos uma nação. Afinal, não consegue nem governar as próprias emoções. Mas eu preciso te dizer, irmão, que a ira de um cara assim não assusta ninguém de verdade. Ela só mostra para o mundo o quanto a estrutura desse homem é frágil. E ser reativo é o esporte favorito dos fracos. Dentro do teu cérebro existe uma glândula chamada amígdala. E ela é o nosso alarme de incêndio primitivo, responsável pelo modo luta ou fuga. Ela foi desenhada para te salvar de um leão na savana africana há 10 mil anos. Mas hoje o leão é um boleto vencido. O leão é a cara feia do teu sócio. E quando você é contrariado e decide reagir no impulso, ocorre o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. O sangue, ele foge do seu córtex pré-frontal, que é a parte lógica, racional, inteligente do cérebro, que te faz um homem adulto e vai direto para os seus músculos. E sabe o que significa na prática? Significa que no momento da explosão, você emburrece racionalmente, mas o teu corpo ele está pronto para lutar ou para ir embora. Você perde, então, a capacidade de medir as consequências no longo prazo. E quando você vive reagindo, irmão, estressado, batendo boca, o teu corpo ele produz cortisol em excesso. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse crônico. A notícia ruim, o cortisol é o maior inimigo da testosterona. Eles operam numa gangorra. Se o cortisol, ele tá no teto porque você não tem controle emocional, a tua testosterona vai pro chão. Você perde massa muscular, perde libido, perde o ímpeto para os negócios. A sua falta de controle mental tá te tornando uma bomba relógio. Mas calma aí, guerreiro, você não é o único a passar por isso na história da humanidade. Por isso eu quero te falar um pouco sobre a visão desses caras sobre a vida, esse tal de estoicismo e por que ele tem sido tão falado nos dias de hoje. A arte de não reagir, ela não foi inventada ontem por um coach de internet, ela foi forjada no sangue, na guerra e na dor. Talvez você já tenha ouvido falar em Marco Aurélio. No ano de 170 d.C., ele era o líder do Império Romano, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Ele tinha o poder de vida e de morte sobre milhões de pessoas. Ele podia mandar decapitar qualquer um que ofendesse. E onde que ele estava, irmão? Ele passou a maior parte do tempo morando numa barraca de lona nas fronteiras geladas da Germânia, lutando contra invasores bárbaros, lidando com generais traidores e uma praga que dizimava a sua população. E à noite, coberto de lama e exausto, ele não reclamava no Twitter. Ele escrevia um diário privado apenas para si mesmo. Muitas das passagens desse diário foi contemplada nesse livro aqui, chamado de As Meditações de Marco Aurélio. Eu quero te ler um breve trecho. Hoje encontrei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas, mas nenhuma delas pode me ferir, pois ninguém pode me forçar a agir contra a minha própria natureza. O homem que mandava no mundo focava sua energia em mandar na própria mente. Se você acha que a sua vida é difícil demais para ter controle, irmão,
Vamos lembrar da história inicial desse vídeo. Avançamos então para 1944. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, está no inferno absoluto, o campo de concentração de Auschwitz. Os nazistas tiraram a esposa grávida dele, tiraram os pais, tiraram suas roupas, seus livros, seu nome. Ele virou apenas um número tatuado no braço. E ele podia ser espancado ou jogado na câmara de gás a qualquer segundo. O mundo exterior dele é um terror absoluto. Mas Frankl descobriu a arma definitiva. E ele escreveu uma das frases mais poderosas da história humana. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade de escolher a nossa atitude. Presta atenção, irmão. Se um homem desnutrido no frio, cercado pela morte, conseguiu encontrar uma soberania mental dentro de um campo de extermínio, qual é a tua desculpa? Comparado à guerra que esses grandes homens suportaram, o seu estresse e o meu estresse é apenas uma piada de mau gosto. No Homem na Arena, nós aprendemos como se tornar o olho do furacão. A arena da vida, ela não é um lugar justo. A vida tem tempestades, desertos e invernos que fazem qualquer valente se dobrar. O mercado financeiro é caótico. Alguns amigos te apunhalam pelas costas. Doenças aparecem sem avisar. Tudo ao seu redor vai girar, destruir, fazer barulho. Mas no centro exato desse furacão, existe um ponto de calmaria absoluta, onde não venta. Um vácuo de silêncio. O líder da sua família tem que ser esse ponto. Pense no piloto de avião comercial quando as duas turbinas falham no ar. A cabine de passageiros entra em desespero. As máscaras começam a cair, as pessoas começam a chorar, a gritar. Se o piloto sair da cabine gritando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer. O avião cai, irmão. Todos morrem. O piloto treinado sente medo? É óbvio, ele é humano, mas ele não pode reagir ao medo. Ele tem que agir sobre protocolo, olhar no painel, estabilizar o manche, checar a pressão, cortar o combustível e tentar religar os motores. A sua família, irmão, se você é um líder, ela segue você. Quando a crise financeira bater na sua porta, quando a doença grave chegar na sua casa, eles vão olhar para você. Eles vão ver um piloto consciente seguindo o protocolo ou vão ver um passageiro histérico chorando junto com eles. A sua calma, clareza, postura e posicionamento é o cinto de segurança da sua família. Mas filosofia sem prática é apenas poesia para os intelectuais. Nós somos homens de ação. Então, como que você instala esse sistema operacional na sua mente hoje? Como você para de ser reativo e passa a ser intencional? E aqui eu vou partilhar com você 3 ferramentas do estoicismo aplicado para o seu dia a dia. Primeira delas, pausa tática. Nunca, irmão, sob nenhuma hipótese, responde a uma provocação imediatamente. Você recebeu um e-mail agressivo, mal educado de um cliente ou do seu chefe? Sabe aquele momento que você digita a resposta com raiva, querendo destruir o cara? Escreve esse e-mail, mas não envia. Salva nos rascunhos, vá para casa, espera 24 horas. E no dia seguinte, você vai ler aquele e-mail e vai apagar, irmão. Sabe por quê? Porque a razão voltou pro comando. Se sua esposa te der uma resposta atravessada, não morde a isca, cara. Conta até 3 segundos mentalmente. Esse silêncio, ele paralisa a pessoa que supostamente te agrediu. 2. A dicotomia do controle. Diante de qualquer problema, irmão, para e faz a pergunta que o filósofo Epicteto fez. Isso está sob o meu controle? A taxa de juros está no teu controle, irmão? Não. A opinião do teu vizinho mala? Não. O clima? Não. A política? Não. Então, elimina isso da sua mente, cara. Gastar energia, reclamar ou se estressar com aquilo que você não controla é assinar um atestado de burrice. O que está no seu controle? A sua atitude no trânsito, a quantidade de ligações de vendas que você faz no dia, a forma com que você trata seus filhos e a sua esposa, o que você come e como você treina o seu corpo. Um estoico é imbatível porque ele não joga num campo onde ele não domina a bola. Foco 100% naquilo que você domina. 3. Zoom out. O problema, cara, parece gigante agora. Você acha que quebrar o seu negócio, um arranhão no seu carro é o fim do mundo? Faça um exercício de zoom out, cara. Olha para a tua vida não com essa fotografia atual, mas como um filme, tantas coisas que você já passou. Imagine a sua vida sendo vista do teto do seu prédio, agora da estratosfera, agora da Lua. Cara, você é um pontinho microscópico no planeta minúsculo que orbita numa estrela média num canto esquecido, escuro da galáxia. Daqui a 100 anos, irmão, todas as pessoas que você conhece provavelmente vão estar mortas. Ninguém vai lembrar do teu nome, do carro ou da tua dívida no Serasa. O teu estresse é cosmicamente irrelevante. A vida, irmão, é um sopro. Então relaxa a musculatura do pescoço, abaixa os ombros e vá resolver o problema com a frieza e sabedoria. Mas eu preciso ser honesto com você. Dizer, mantenha calma, é fácil. Fazer isso na hora do fogo cruzado exige um nível profundo de autoconhecimento.
dependendo do teu padrão comportamental configurado no teu inconsciente. Quando a crise bate, a pressão financeira explode ou o casamento entra em colapso, como que você reage? Sob pressão, os homens se dividem basicamente em 4 perfis. Alguns explodem, ficam agressivos, autoritários, atropelam os outros, gritam e destroem o respeito que demoraram anos para construir. Outros falam demais, espiralam emocionalmente, perdem o foco, prometem o que não podem cumprir e viram reféns da própria boca. Alguns implodem, ficam passivos, travados, engolem sapo, fogem do conflito e adoecem fisicamente. Geralmente ganham úlceras, câncer, infarto. E existem aqueles que paralisam totalmente, sofrendo pelo excesso de análise. Ficam tentando achar o plano perfeito, calculando cada risco, enquanto o barco afunda e a oportunidade morre. Então eu te pergunto, qual desses comportamentos acontece quando a corda aperta no teu pescoço? Olha, você não consegue domar um monstro que você não conhece. Você precisa entender, irmão, qual é a sua configuração de fábrica, que aqui a gente chama de código de origem. Se você não sabe como a sua mente quebra sob pressão, eu deixei um link da nossa ferramenta de diagnóstico comportamental aqui embaixo, 100% gratuita. Ela é o primeiro passo para você sair do estado de escravo emocional e assumir a cadeira de CEO da sua própria vida. Então clica no link e descobre o teu código de origem. Agora que você entendeu que precisa blindar a sua mente por dentro, existe um detalhe biológico que pode destruir tudo isso. Você pode ser o homem mais inteligente e frio do mundo na sua cabeça, mas se o seu tanque de combustível estiver vazio, a sua mente vai falhar. E o que sustenta a sua agressividade, posicionamento dos negócios, a sua resiliência e a sua energia diária tem um nome exato: testosterona. A biologia não perdoa homens fracos. E se você está cansado o tempo todo e perdendo seu instinto de caçador, você vai ser engolido vivo. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a ciência para religar a sua máquina e como recuperar a sua testosterona depois dos 40 anos de forma natural, destruindo hábitos modernos que estão te castrando quimicamente, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.